Parece que o Irã enfrentará uma crise séria em breve. Em 14 dias, o abastecimento de água potável na capital Teherã será esgotado. Antes disso, seria necessário chover muito. Mas, se olharmos a previsão do tempo, não parece que isso vai acontecer. A situação do Irã é grave. Então, hoje vamos abordar esse tema de forma adequada. Vamos começar. Segundo a reportagem da Al Jazeera, a principal fonte de água potável de Teherã, capital do Irã, deve se esgotar em 2 semanas. Atualmente, o Irã está enfrentando uma seca histórica. A seca, que começou este ano, ainda não foi resolvida, e agora há notícias de que a água potável pode se esgotar em breve. No momento, um dos 5 reservatórios que abastecem Teherã com água potável, a represa Amir Kabir, está com apenas cerca de 8% de sua capacidade de armazenamento. Outros 19 grandes reservatórios do Irã têm menos de 20% da capacidade. A situação é grave. Em outubro, uma reportagem da Al Jazeera mostrou que um funcionário de Teherã atribuiu a escassez de água potável à seca extrema, após avaliar que a precipitação atingiu nível raro, visto a cada 100 anos. Teherã teve o fornecimento de água interrompido várias vezes, recentemente, em diferentes regiões. Além disso, devido à escassez de água, nem mesmo foi possível usar água para fins industriais, o que impossibilitou o funcionamento dos geradores e resultou em casos de apagão. Behjad Parsa, presidente da Companhia de Água de Teherã, disse que o consumo diário de água na cidade, com mais de 10 milhões de habitantes, é de 3 milhões de metros cúbicos. O problema é que das 5 represas que abastecem Teherã, a Amir Kabir tem só cerca de 14 milhões de metros cúbicos de água, e as outras 4 estão em situação parecida. No ano passado, a represa Amir Kabir tinha 86 milhões de metros cúbicos de água, mas agora, quase 70 milhões de metros cúbicos desapareceram. Claro, a escassez de água no Irã não é algo que começou ontem ou hoje. O país vem enfrentando esse problema de falta de água há muito tempo. Em julho e agosto, para economizar água, o governo decretou feriados e fechou 20 mil banheiros públicos em Teherã, buscando poupar água de todas as formas. Além disso, houve rodízio de abastecimento de água em diferentes regiões, mas mesmo economizando ao máximo, agora a água praticamente acabou. Dizem que este ano o Irã consumiu muita água. Neste verão, Teherã enfrentou calor extremo, com temperaturas acima de 40 graus Celsius, e em partes do Irã, mais de 50 graus Celsius, elevando o consumo de água. O calor extremo elevou a temperatura e alterou o padrão de consumo de água. Como ficou muito quente, as pessoas precisaram tomar banho várias vezes ao dia. E o uso de aparelhos de refrigeração, como ar-condicionado, purificadores de água e climatizadores por nebulização, aumentou drasticamente. Além disso, como grandes quantidades de água passaram a ser usadas para limpeza de ruas e lavagem de veículos, o efeito das campanhas de economia de água praticamente desapareceu. O governo tentou conter isso, reforçando ainda mais o racionamento de água. Mas, na verdade, a ansiedade das pessoas aumentou, levando muitos a armazenar água antecipadamente, o que acabou agravando ainda mais a pressão sobre o abastecimento. Em certas áreas, a falta de água causou a paralisação de hospitais e o fechamento antecipado de escolas. No final das contas, a resposta do governo foi apenas uma solução temporária, e o descontentamento dos cidadãos com o governo iraniano aumentou. Essa escassez de água atingiu diretamente os preços no Irã. De acordo com o anúncio da Agência de Controle do Irã, no primeiro mês do outono de 2025, os preços de frutas e vegetais aumentaram impressionantes 77% em relação ao ano anterior. Dizem que só nas últimas semanas, os preços das frutas chegaram a subir 10% de uma vez. Como a água para uso agrícola está sendo muito restringida, isso faz com que as frutas fiquem quase todas mais caras. Com o aumento repentino dos preços de outros alimentos, prevê-se que, após a crise de escassez de água, também surjam problemas de falta de alimentos devido à disparada dos preços. Por isso, o descontentamento das pessoas só aumenta. O aumento dos preços não é apenas uma reação temporária do mercado, mas revela uma crise estrutural em toda a economia do Irã. Devido à escassez de água, a produção agrícola está diminuindo e muitos agricultores não conseguem plantar suas colheitas ou acabam desistindo no meio do caminho. Culturas essenciais do Irã, como trigo, melancia, batata e tomate, foram gravemente afetadas. O Irã consumiu muita água para garantir autossuficiência alimentar, mas esse sistema está colapsando. A dependência de alimentos importados cresceu e, com poucos dólares para importar, a inflação acelera ainda mais. Segundo a imprensa, nos últimos 3 meses, ovos e leite quase dobraram de preço. E em certas regiões, é preciso enfrentar filas desde cedo para comprar pão. Cidadãos expressam raiva pela falta de água e comida. A crise hídrica no Irã não é causada só pelo clima. Na verdade, está mais ligado à gestão. O Irã é um dos países que mais dependem da água na agricultura. Cerca de 90% de toda a água utilizada é destinada à agricultura. O problema é que a maior parte dessa água agrícola vem de fontes subterrâneas.
Com a chuva diminuindo e rios secando, governo e agricultores passaram a usar indiscriminadamente a água subterrânea, alegando que ainda havia reservas. Na década de 1970, existiam cerca de 50 mil poços de água subterrânea no país. Hoje, são mais de 650 mil, sendo a maioria ilegais. Por isso, os aquíferos subterrâneos se esgotaram sem tempo de recuperação. Quando a água subterrânea é retirada, não há nada para preencher o espaço vazio. Então o solo começa a afundar. Isso é chamado de subsidência do solo. Em partes do Irã, o solo afunda a até 30 centímetros por ano, totalizando 3 metros em 10 anos. Isso causa instabilidade nas fundações, rachaduras nas estradas e secagem de terras agrícolas. Na região de Barandi, no centro do Irã, houve casos em que prédios realmente inclinaram e estradas ficaram onduladas como ondas. Agricultores cavam poços cada vez mais fundos, mas até eles secam em poucos anos. Então eles cavam outro poço e continuam usando a água subterrânea. Os cientistas já alertaram sobre isso. A água subterrânea do Irã está esgotada e pode levar séculos para se recuperar. As planícies de Karaj e Esfahan, antes ricas em água, tiveram o lençol freático reduzido em mais de 40 a 50 metros. O problema ainda maior é que, mesmo nessa situação, o governo está negligenciando isso. Na verdade, o governo até parece incentivar esse comportamento. Esse tipo de política pode conquistar o apoio dos agricultores a curto prazo, mas, a longo prazo, é um caminho que vai secar e destruir o país inteiro. Como resultado de décadas vivendo dessa forma, o Irã agora entrou em um estado de falência hídrica. À primeira vista, ainda parece que a água está chegando às cidades e que a agricultura continua, mas agora o país chegou ao seu limite. Com a seca recorde, ficou impossível suportar. A média anual de chuva no Irã é de 228 milímetros. Em 2024, a média anual de chuva foi cerca de 140 milímetros e para 2025 espera-se menos de 100 milímetros. Choveu muito pouco. E além disso, com a má gestão humana, acabamos chegando a essa situação desastrosa. Se o alerta de que a principal fonte de água potável de Teherã acabará em 2 semanas se confirmar, presenciaremos o início de uma catástrofe que vai além da falta de água. Primeiro, vamos ver o que vai acontecer. Como mencionei antes, se o nível dos reservatórios como o Abir Kabir e outros importantes permanecer em torno de 8% e não houver chuvas adicionais, o sistema de abastecimento de água potável para a região metropolitana e cidades vizinhas vai gradualmente entrar em colapso. O sistema que suportava um consumo diário de cerca de 3 milhões de metros cúbicos será subitamente pressionado pela perda das fontes de abastecimento, levando as autoridades a tomar medidas imediatas de racionamento extremo e cortes de água, o que ameaça diretamente o funcionamento normal de hospitais, escolas e locais industriais. Instituições de saúde sofrerão impactos em cirurgias, higiene, controle de infecções e condições sanitárias devido à falta de água potável. Isso é especialmente fatal para crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Se o saneamento dos banheiros piorar, a higiene urbana cai rápido, aumentando internações e podendo colapsar o sistema de saúde. O problema estratégico também é grave. Se faltar água de resfriamento para o funcionamento das usinas e água industrial, os apagões se tornarão mais frequentes, e os apagões tornam o abastecimento de água, esgoto, serviços médicos e comunicações ainda mais vulneráveis. Já há relatos de que ocorreram apagões em algumas regiões devido à impossibilidade de operar os geradores. Então, esses fenômenos já estão começando a aparecer. O impacto político e social é ainda mais decisivo. A água é essencial para a sobrevivência. Sem ela, uma pessoa pode morrer em 3 dias. Em caso de escassez de água, os cidadãos protestarão nas ruas. Como já houve protestos e insatisfação devido à crise alimentar anteriormente, se o fornecimento de água for realmente interrompido, o número e a intensidade dos cidadãos que sairão às ruas podem aumentar drasticamente. Nesse processo, é grande a possibilidade de que a luta interna pelo poder se intensifique devido à responsabilidade política. Atualmente, o quanto o regime iraniano será abalado dependerá da forma como o governo do Irã responderá a essa situação. Se o governo agir rápido com resposta transparente e confiável, pode conter uma explosão imediata e minimizar danos à população. Quando há insatisfação acumulada com corrupção, privilégios, políticas ruins e injustiça na distribuição de água, a resposta do governo pode ser negativa. Por exemplo, prioridade no fornecimento de água para alguns grupos ou na distribuição futura. A confirmação da corrupção pode gerar protestos e, somada a outras insatisfações, virar uma crise sistêmica. O esgotamento da água potável em regiões como Teherã não é apenas um fenômeno temporário, mas pode se tornar o estopim de uma crise multidimensional que abrange todas as áreas do Irã, incluindo sociedade, política e segurança. A forma como o governo responde, o apoio da comunidade internacional e, acima de tudo, o padrão de resistência da sociedade civil podem se combinar e até mesmo remodelar completamente o cenário político do Irã. Acredito que se faltar água potável, até o regime iraniano pode cair.
Se não chover muito, não tem como resolver. Como é que vão resolver isso? Também não dá para importar água suficiente para 10 milhões de pessoas dos países vizinhos todos os dias. Se olharmos para a Primavera Árabe, o aumento do preço do pão derrubou vários governos no Oriente Médio. Assim, não é improvável que o regime iraniano também seja abalado. O que vocês acham da situação atual do Irã? Por favor, deixem suas opiniões nos comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.